Você já acordou de um sonho com um rosto familiar e sentiu um arrepio na alma? Não é coincidência, é Deus falando diretamente com seu espírito. Minha querida amiga Emily, eu preciso que você me ouça pelo espírito. Há momentos em que o céu interrompe a ordem natural para sussurrar inteligência divina em sua alma. Sonhos não são meras coincidências, eles são uma linguagem de Deus. Você não sonhou com aquela pessoa por acaso. Aquela imagem, aquele rosto, aquele momento foi enviado a você como um código espiritual. E o Senhor está dizendo, preste atenção, Deus está despertando o vidente em você. Você tem pedido por clareza e agora Ele está lhe dando revelação na hora da meia-noite. Este sermão não é para o ouvinte casual. É para aquele que sabe que algo divino está batendo à porta do seu discernimento. Então, aproxime-se. Fique quieta em seu espírito. Porque quando alguém aparece em seu sonho, não é aleatório. É divino. E quando chegarmos ao final desta mensagem, acredito que o Espírito de Deus decodificará alguns dos mistérios que têm assombrado seu sono e abrirá seus olhos para o que ele está realmente dizendo. Antes de começar, deixe um nos comentários se você acredita que Deus fala pelos sonhos e se inscreva para não perder nada. Quando Deus deseja falar além do tumulto de suas distrações diárias, Ele frequentemente fala por meio de sonhos. A noite torna-se sua tela, e seu espírito torna-se o lugar onde a revelação divina é pintada. Um sonho não é uma forma menor de comunicação. Muitas vezes é uma forma mais profunda. Na Escritura, os sonhos nunca foram aleatórios. José sonhou e o destino se abriu. Faraó sonhou e uma nação foi salva. Daniel interpretou sonhos e reis foram humilhados. Por quê? Porque os sonhos carregam revelação. Os sonhos contornam o orgulho de sua mente e falam diretamente à humildade de seu espírito. Eles são transmissões sagradas, mensagens divinas da mente de Deus para as profundezas de seu ser interior. Quando seu corpo descansa, seu espírito permanece acordado. E é nesse silêncio que Deus frequentemente revela o que você não perceberia com olhos naturais. Quando alguém aparece em seu sonho, Deus está usando essa pessoa, seja simbolicamente ou literalmente, para lhe mostrar algo. Nem sempre é sobre ela, mas certamente é por meio dela. Ele está lhe dando as chaves para entender a atmosfera espiritual ao seu redor. E se você não administrar seus sonhos, pode perder o aviso ou a estratégia que o céu enviou para salvá-lo. Algumas pessoas acordam e descartam seus sonhos como nada, mas Deus nunca quis que você tratasse o sobrenatural com descaso. Cada detalhe em um sonho pode conter uma pista divina. Por que eles estavam chorando? Por que estavam sorrindo? O que eles lhe entregaram? Onde você estava quando isso aconteceu? O Espírito de Deus quer treinar seus sentidos espirituais para que quando Ele falar, você não perca. E lembre-se, os sonhos, muitas vezes, são em camadas. Não são apenas imagens. São parábolas. Deus fala em mistérios. E os sonhos vêm como quebra-cabeças que exigem discernimento espiritual para decodificar. É por isso que nem todos podem interpretá-los. É preciso maturidade espiritual para discernir a mensagem por trás da metáfora. No livro de Jó, está escrito em Jó 33, versículo 14 e 15.
Porque Deus fala de uma maneira sim, de duas, embora o homem não o perceba. Em um sonho, em uma visão da noite, quando o sono profundo cai sobre os homens enquanto dormem em suas camas. Isso significa que Deus pode ter tentado alcançar você por meio de um sermão da Escritura ou até mesmo de uma conversa, mas você não o ouviu. Então, ele esperou até que você estivesse quieto. E então, ele falou. Às vezes, a pessoa em seu sonho não é quem você pensa que é. Ela pode representar um espírito, uma memória, uma estação ou até mesmo uma fortaleza. Outras vezes, é literalmente sobre aquela pessoa. Deus pode estar alertando você para orar, para se desconectar, para confrontar ou para se preparar. Mas a revelação só se desdobra quando você o busca em resposta. Você não interpreta sonhos por meio da lógica. Você os interpreta por meio da intimidade com o Espírito Santo. O sonho é um convite para ir mais fundo com Deus. É um chamado para perguntar, esperar e ficar quieto. É por isso que sua postura espiritual importa. Se você sai correndo da cama e ignora o que Deus lhe mostrou durante a noite, você está rejeitando a estratégia divina para a sua vida. Sonhos são um presente, inteligência espiritual, projetos da eternidade enviados à Terra. E quando alguém aparece neles, Deus está dizendo: observe e ouça. Busque-me. O reino espiritual se comunica por meio de símbolos. Uma das verdades mais importantes que você deve abraçar é esta: a pessoa que você viu em seu sonho pode não ser sobre ela de forma alguma. Pode ser sobre o que ela representa. Deus, em sua sabedoria, muitas vezes usa rostos familiares para apontar você para verdades desconhecidas. Aquele amigo do ensino médio, aquele parente distante, aquele colega de trabalho que você não pensava há anos. A aparição deles nem sempre é sobre reconexão ou perigo. Pode revelar um tema espiritual, um padrão, um resíduo ou um lugar não curado em sua alma. É aqui que o discernimento deve surgir. Curtiu a mensagem? Comenta Deus Fala e dá aquele like maroto. Fica até o final, tem uma surpresa esperando você. Se você interpretar os sonhos apenas no nível superficial, pode interpretar mal as próprias instruções que Deus escondeu neles. Quando alguém aparece em seu sonho, comece perguntando: o que essa pessoa representa para mim? Ela foi uma fonte de traição. Já foi sua protetora. Representava pobreza ou talvez uma conquista. Deus usa esses rostos para apontar você de volta a um lugar que precisa ser confrontado ou para algo que você deve se preparar. Há camadas em cada sonho, e muitas vezes o rosto é apenas um véu que oculta uma revelação mais profunda. Essa pessoa pode simbolizar um espírito controlador, um laço de alma, um encontro divino, uma oração esquecida ou uma batalha espiritual ainda sendo travada. Ela pode ser o símbolo de um processo inacabado ou um guardião para seu próximo nível. O inimigo também sabe como os sonhos funcionam. Assim como Deus usa rostos para comunicar a verdade, o inimigo tenta semear medo e confusão. É por isso que o discernimento espiritual e a intimidade com o Espírito Santo são cruciais. Quando você acorda de um sonho,
Não tire conclusões precipitadas. Pergunte. Não entre em pânico. Ore. Porque um sonho mal interpretado pode levar à suspeita, ao desalinhamento ou até mesmo à desobediência. Mas quando você deixa o Espírito Santo guiar seu entendimento, seus olhos começam a ver a verdade, que essa pessoa foi simplesmente um portador de uma mensagem. Na Escritura, José viu seus irmãos se curvando. Mas o sonho não era sobre ego, era sobre posicionamento divino. No Novo Testamento, José, o esposo de Maria, viu um anjo em um sonho, instruindo-o a fugir com Jesus para o Egito, conforme Mateus 2, versículo 13. E tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo: Levanta-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e fica lá até que eu te avise. Porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Esse sonho não era apenas sobre uma visitação angelical. Era proteção divina embrulhada em obediência. Por toda a Bíblia, vemos o padrão Deus usando imagens familiares, rostos conhecidos e símbolos repetidos para guiar seu povo. Por quê? Porque Ele sabe como processamos. Ele sabe que você tem mais chances de lembrar de um sonho sobre alguém familiar do que sobre um estranho sem contexto. Então, Ele esconde uma revelação poderosa por trás de rostos reconhecíveis, não para confundir você, mas para atraí-lo a si mesmo, para a interpretação completa. Às vezes, a pessoa é um espelho. Deus está mostrando a você por meio do rosto de outra pessoa algo sobre você. A atitude dela no sonho, suas palavras, suas ações, pode não refletir ela de forma alguma. Pode ser um reflexo de algo escondido em você. Sonhos podem ser uma forma de libertação. Deus pode estar confrontando orgulho, medo, falta de perdão ou desejos ocultos, embrulhando-os em um personagem que sua alma reconhece. E quando você acorda, não se trata de julgar a pessoa. Trata-se de perguntar a Deus o que isso representa em mim ou ao meu redor. Então, da próxima vez que alguém aparecer em seu sonho, pause antes de rotulá-lo. Não reaja emocionalmente. Peça ao Espírito da Verdade para revelar o que ele está dizendo. Leve essa verdade com você em sua vida de sonhos, porque às vezes o rosto que você vê não é realmente o foco. Não é sobre a pessoa. É sobre o que está por trás dela. É sobre o que ela representa, o que ela desbloqueia. E a mensagem que Deus envolveu em sua imagem. E quando você permite que Deus o leve mais fundo na compreensão desse significado, você não será pego desprevenido por quem aparece. Em vez disso, você estará preparado para entender por que eles vieram. Há momentos divinos em que Deus, em sua misericórdia, invade seu sono para revelar algo que não pode esperar. Um rosto aparece não por acaso, não da memória, mas por design divino. Você pode não perceber no momento, mas esse sonho não é simplesmente para reflexão. É para direção. Deus, frequentemente, usa sonhos como veículos para avisar, confirmar e despertar seu espírito para o que está acontecendo além do que seus olhos podem ver. Ei, você está pronto para essa revelação? Deixa um emoji nos comentários e se inscreva para mergulhar mais fundo com a gente. Quando alguém aparece em seu sonho, pode ser a maneira de Deus dizer:
Preste atenção. Isso é urgente. Isso é mais importante do que você pensa. Vamos começar com um aviso. Muitas pessoas descartaram sonhos que foram projetados para protegê-las. Aquele rosto sorridente em seu sonho pode ser uma bandeira vermelha na vida real. Aquele relacionamento antigo que reapareceu em seu sono pode ser a maneira do céu dizer que o perigo está sendo disfarçado como algo familiar. Deus expõe na noite o que o dia tenta encobrir. Ele revela motivos ocultos, ataques espirituais e descobre as verdadeiras intenções do coração. Então, quando você vê alguém em um sonho, mesmo que pareça útil ou inofensivo, pode ser o alerta do céu de que essa pessoa ou o que ela carrega pode desviá-lo do curso. Deus nunca dá um aviso sem propósito. Ele está sempre trabalhando para preservar, proteger e preparar você. Aquele rosto em seu sonho pode não ser maligno em si, mas pode simbolizar uma porta aberta para a decepção, para a tentação ou para o atraso. Mas os sonhos não são apenas sobre cautela. Às vezes, são sobre confirmação. Quando você está andando com Deus, Ele pode enviar a imagem de uma pessoa para validar uma decisão pela qual você tem orado. Você pode sonhar com alguém colocando as mãos sobre você, falando em sua vida ou guiando-o por uma porta aberta. Esse sonho pode vir após um jejum, durante uma temporada de dúvida ou em um tempo de incerteza. Deus sabe como falar em sua situação com imagens que alcançam seu coração. Ele confirmará: sim, essa conexão é divina. Sim, esse caminho está certo. Sim, essa pessoa é ungida para caminhar ao seu lado. Esse sonho torna-se um eco sagrado, reforçando o que Deus já sussurrou ao seu espírito. Ele usa um rosto familiar para fazer o que é invisível parecer visível, para pegar o que está enterrado profundamente em seu coração e apresentá-lo de uma maneira que você não pode ignorar. E então, há o sonho que traz despertar. Alguns sonhos o sacodem do sono espiritual. O rosto que você viu não era do seu presente. Era alguém do seu passado. Uma pessoa que você não pensava. Alguém com quem você nunca encontrou fechamento ou alguém ligado a um momento crucial em sua jornada. Porque Deus os traria de volta ao seu sonho. Porque sua cura, seu avanço ou até mesmo sua próxima tarefa pode estar conectada a algo não resolvido. Deus está acordando você para um lugar que precisa de fechamento, clareza ou confronto. Mas, às vezes, o despertar não exige ação. Exige consciência. É saber que algo no espírito mudou e seus sonhos são frequentemente o primeiro lugar onde essa mudança é revelada. Deus é estratégico. Ele não trabalha no caos. As pessoas que aparecem em seus sonhos estão frequentemente ligadas a padrões em sua vida, orações que você orou ou forças espirituais operando ao seu redor. Elas servem como placas de sinalização, apontando você para frente, para o propósito de Deus ou para longe de algo perigoso. Ignorar esses sonhos é ignorar a inteligência divina. O Espírito de Deus não fala apenas aos seus ouvidos, ele fala ao seu subconsciente. Ele se move quando você menos espera, e ele revela
o que você nunca veria no barulho do seu dia. É por isso que seus sonhos devem ser tratados como solo sagrado. Cada aparição, cada nome, cada rosto merece respeito espiritual, porque às vezes seu sonho é seu único aviso, às vezes é sua única confirmação e às vezes é seu chamado para acordar. Quando alguém do seu passado aparece em seu sonho, especialmente alguém com quem você compartilhou experiências emocionais profundas, Deus pode estar revelando a presença ou persistência de um laço de alma. Sonhos têm uma maneira de cortar o que sua mente convenceu você a esquecer e mergulhar no que seu espírito ainda lembra. Você pode pensar que superou. Você pode acreditar que deixou ir. Mas quando aquela pessoa aparece em seu sono, o Espírito de Deus pode estar expondo um fio invisível que ainda liga sua alma à dela. Laços emocionais não simplesmente desaparecem com o seu tema. Eles se quebram por meio da verdade, rendição e separação espiritual. No reino espiritual, toda conexão carrega peso. Algumas pessoas carregaram sua alegria, outras carregaram sua dor. E mesmo que elas não façam mais parte de sua vida fisicamente, a marca emocional delas pode ainda persistir. Se essa palavra tocou seu coração, comenta amém e compartilha com quem precisa ouvir. O final vai te surpreender. É por isso que Deus as traz ao seu sonho, não para atormentar você, mas para curá-lo, para revelar o que ainda está não resolvido e para convidá-lo à liberdade. Deus desperta você em sonhos para expor acordos invisíveis ainda operando em seu coração. Você vê o rosto delas sorrindo. Você as vê abraçando-o. Ou você, de repente, se encontra de volta na presença delas, como se o tempo nunca tivesse avançado. Isso não é apenas nostalgia, é um diagnóstico do Espírito Santo. Isso revela onde sua alma ainda sangra, onde seu coração ainda se agarra, ou onde sua identidade ainda está emaranhada com alguém que você pensou que tinha deixado ir. Esse sonho torna-se um espelho divino, expondo o que sua mente consciente tentou esquecer. Um relacionamento passado, uma amizade rompida, uma ferida de um pai, um mentor que uma vez lhe afirmou, mas depois se afastou. A presença deles em seu sonho pode ser mais do que apenas uma memória aleatória. Pode ser um sinal divino de que você ainda está carregando algo deles profundamente em seu espírito. Você pode não falar mais com eles. Você pode pensar que superou, mas a voz deles, seu julgamento, suas expectativas, suas afirmações ou rejeições ainda podem estar ecoando dentro de você. E esse eco, se não for tratado, pode começar a moldar a própria direção de sua vida. Você pode nem perceber, mas esse resíduo, essa emoção remanescente, essa conexão não resolvida pode influenciar suas escolhas no presente. Pode determinar sutilmente quem você permite em sua vida, quem você afasta, o que você persegue e até mesmo como você se vê. Pode obscurecer seu discernimento, distorcer seu valor próprio e fazer você atravessar portas abertas. Deus nunca quis que você ficasse parado no limiar daquelas que Ele abriu. É por isso que Deus traz isso à luz. É por isso que Ele revela isso no espaço silencioso e íntimo de um sonho. Porque qualquer coisa que permanece sem verificação na alma, qualquer coisa que persiste abaixo da superfície,
eventualmente se erguerá como uma fortaleza em seu espírito. E fortalezas não são facilmente quebradas. Elas não se formam da noite para o dia, mas são fortalecidas por negligência, evasão, silêncio. Deus, em sua misericórdia, brilha. Sua luz nos lugares escondidos, não para condenar você, mas para libertá-lo. Às vezes, esse laço emocional não é romântico, é profundamente espiritual. Você pode sonhar com alguém que uma vez investiu em sua vida, alguém que o orientou, alguém cujas palavras carregavam peso e autoridade. Pode ser um pastor, um professor, um pai ou um líder espiritual. A presença deles em seu sonho pode não ser literal, mas simbólica, representando uma voz de influência persistente que ainda molda como você pensa e sente. Talvez seja o líder cuja aprovação você ainda deseja em segredo. Talvez seja aquele cuja validação uma vez fez você se sentir visto e agora, sem ela, você se sente invisível. Ou talvez seja uma figura espiritual cujas palavras, embora outrora úteis, agora ecoem mais alto que a voz de Deus em seu coração. Esses sonhos não são meras memórias, são mensagens, são toques divinos destinados a acordá-lo, a mostrar o que ainda está influenciando sua identidade e sua fé. Porque qualquer coisa que fale mais alto que a voz de Deus deve ser rendida, e qualquer laço, mesmo espiritual, que o afaste da vontade de Deus deve ser quebrado. Então, quando Deus traz o rosto deles de volta aos seus sonhos, não passe por isso correndo. Não o descarte. Pergunte ao Espírito Santo: por que essa pessoa ainda está presente em meu espírito? Que laço permanece? Que influência precisa ser liberada? Porque sua cura pode começar com sua consciência, e sua liberdade pode começar com sua disposição para confrontar as vozes que nunca foram destinadas a defini-lo. Quando alguém do seu passado aparece em seu sonho, não é sempre uma coincidência. Pode não ser apenas um pensamento fugaz ou uma memória enterrada ressurgindo na noite. Às vezes, é o Espírito de Deus batendo suave, mas firmemente, à porta de seu coração, dizendo: é hora de se libertar. É hora de recuperar as partes de si mesmo que foram ofuscadas pelo peso da presença de outra pessoa. É hora de se posicionar plena e completamente na identidade que Cristo comprou para você. Você vê, os sonhos podem se tornar o solo sagrado onde Deus confronta os lugares onde nossas almas ainda estão emaranhadas. E quando essa pessoa aparece, aquela cuja voz ainda persiste, cuja opinião ainda importa mais do que deveria, ou cuja traição ainda fere, Deus pode não estar tentando mexer com seu passado. Ele pode estar tentando quebrar o domínio que ele tem sobre seu futuro por meio da visão da noite. Deus pode estar dizendo: esse laço emocional acabou. Você não precisa mais carregá-lo. Você não precisa se definir pelo que eles disseram, pelo que fizeram ou por como partiram. É hora de ser livre. É hora de se levantar e andar em quem eu digo que você é. Quer decifrar seus sonhos com Deus? Deixa um like, se inscreva e fica-se até o fim para uma revelação que vai mudar tudo. O sonho torna-se um convite divino à cura, um momento espiritual de verdade, onde o céu chama sua alma da prisão
para a liberdade. Mas nem todos os sonhos vêm para avisar ou confrontar. Alguns sonhos revelam que a cura já aconteceu, que o trabalho que Deus começou em você começou a dar frutos. Há momentos preciosos e silenciosos quando um rosto do seu passado aparece e de repente você percebe que algo mudou. Você não sente mais o aguilhão da amargura. Você não carrega mais o peso da raiva, da vergonha ou do medo. Não há pico emocional, nenhum conflito interno, apenas paz. Paz profunda, constante e santa. Isso não é apenas um sonho, é evidência. É a maneira de Deus mostrar que algo em seu coração mudou, que as correntes caíram e a ferida se fechou. O que uma vez teve o poder de quebrar você, agora passa pelo seu espírito sem causar dano. O que uma vez o manteve cativo, agora não encontra lugar para pousar. Esse momento no sonho não é uma lembrança do que o feriu. É um testemunho do que Deus curou em você. Esse é o fruto da obediência. Essa é a recompensa da rendição. Quando você tem andado com Deus, quando você colocou a dor diante dele, quando você escolheu o perdão, mesmo quando parecia impossível, o Espírito Santo às vezes lhe mostrará na quietude de um sonho que o fardo foi levantado, que o laço de alma foi cortado, que seu coração foi restaurado. Porque Deus nunca expõe laços de alma para envergonhar você. Ele não descobre suas feridas para embaraçar você ou jogar seu passado contra você. Ele revela para que possa redimir. Ele traz à tona, não para acusar, mas para libertar. Essa é a potência do Espírito. Ele não está apenas interessado em sua sobrevivência. Ele quer sua liberdade. Liberdade completa, sem impedimentos, inabalável. Então, quando esses sonhos vierem, sejam eles de confronto ou confirmação, não os ignore. Traga-os diante do Senhor. Deixe-o falar. Deixe-o mostrar se ele está chamando você para liberar algo ou se ele está mostrando que você já o fez. De qualquer forma, é um ato de misericórdia. É um ato de amor. E sempre tem o propósito de levá-lo mais fundo na liberdade de Cristo. Uma das coisas mais perigosas que um crente pode fazer é acordar de um sonho e imediatamente correr com suposições em vez de se curvar em humildade para buscar revelação divina. É fácil confundir a intensidade de um sonho com clareza. É tentador acreditar que só porque alguém apareceu vividamente emocionalmente, até poderosamente, você automaticamente entende por que eles estavam lá. Mas o reino espiritual não opera por emoção. Não é governado por instinto. Quanto mais profundo o sonho, mais provável é que Deus queira que você desacelere, não acelere. Sonhos de Deus não são quebra-cabeças resolvidos pela lógica humana. São mensagens da eternidade embrulhadas em simbolismo, cheias de significado e projetadas para serem discernidas, não decifradas. É por isso que você não pode confiar em como se sente quando acorda. Você não pode depender de impressões de superfície. Só porque um sonho mexeu com seu coração, não significa que você compreende seu propósito. E só porque alguém apareceu, não significa que você sabe o papel deles. No reino do Espírito, tudo deve ser filtrado pelo discernimento. E esse tipo de discernimento não vem de suas emoções, seu intelecto ou suas experiências passadas. O verdadeiro discernimento flui da intimidade com o Espírito Santo. É gerado na oração,
fortalecido pela rendição e afiado ao longo do tempo no lugar secreto. Quando você age por suposição, em vez de revelação, você começa a construir narrativas falsas, histórias que podem parecer certas, mas que o afastam da verdade. Você pode começar a desconfiar de alguém que Deus designou para caminhar com você. Ou pior, pode acolher e se reengajar com alguém que Deus já removeu de sua vida. Alguém cuja presença agora representa uma ameaça espiritual. É assim que suposições podem ser perigosas. Elas não apenas enganam seu entendimento, elas desalinham sua direção. É por isso que o discernimento não é um luxo para o crente. Não é um extra espiritual para os maduros. É essencial para todo seguidor de Cristo. Em um mundo cheio de ruído, os sonhos tornam-se um dos poucos lugares silenciosos onde Deus ainda fala. E Ele fala com precisão. Mas se você passar correndo pelo sussurro do Espírito para abraçar a voz da emoção, você arrisca interpretar mal o que o céu está tentando revelar. Deus não o chamou para ser um caçador de sonhos, constantemente perseguindo sinais, símbolos ou impressões emocionais. Ele o chamou para ser um buscador da verdade. E a verdade só é encontrada nele. Sonhos não são o destino, são a porta. O sonho não é a resposta, é o convite. Seu próximo passo após receber um sonho nunca deve ser guiado por instinto ou reação. Deve ser governado por inquiry, oração, paciente e intencional. Você deve estar disposto a pausar. Você deve estar disposto a perguntar. Você deve estar disposto a sentar silenciosamente até que o Senhor revele o que só Ele pode esclarecer. Porque muitos sonhos, especialmente aqueles enviados por Deus, não são lineares, são simbólicos, são em camadas, são estratégicos. Um rosto no sonho pode não representar uma pessoa, pode representar um espírito. Uma emoção pode apontar para um velho medo ou trauma não resolvido. Um detalhe estranho pode carregar um significado profético muito além do que a mente natural pode compreender. Então, não se apresse. Não declare o que Deus não explicou. Deixe o Espírito guiá-lo, orientá-lo e interpretar o que ele deu. Porque quando você se move no discernimento, você caminha na sabedoria. Mas quando você age por suposição, pode perder a própria mensagem que Deus confiou a você na noite. No reino dos sonhos, nem tudo é o que parece ser. Um rosto em um sonho pode não ser uma pessoa literal de forma alguma e pode representar um espírito, uma influência espiritual operando nos bastidores. Um sorriso familiar pode carregar uma decepção sutil. Uma presença reconfortante pode simbolizar uma armadilha oculta. Da mesma forma, uma única emoção, medo, ansiedade, afeto ou até mesmo paz, pode não refletir sua realidade presente, mas pode ser um sinal apontando para algo mais profundo. Pode expor um medo que você enterrou, uma mentira que você acreditou ou uma ferida que você ignorou. E um breve encontro em um sonho pode não ser aleatório. Pode carregar um aviso profético, um alerta santo do céu de que algo está se aproximando. Algo que exige sua atenção, sua oração, seu discernimento. É por isso que nunca devemos nos apressar para interpretar o que só Deus pode revelar.
Sonhos de Deus não são para reflexão casual, são para inquiry espiritual. E se você tomar para si a tarefa de definir o sonho, sem esperar no Senhor, pode acabar atribuindo o significado errado a uma mensagem divina. Você pode rotular erroneamente um aviso como um convite. Você pode assumir que um ataque espiritual é uma oração respondida. E ao fazer isso, você não apenas entenderá mal o sonho, você perderá o momento exato que Deus estava usando para preparar ou proteger você. O discernimento é a chave, é a habilidade dada por Deus para distinguir entre o que simplesmente parece bom e o que é realmente de Deus, entre o que parece certo no momento e o que é justo aos olhos dele. E quando se trata de sonhos, o discernimento não é opcional. Ele se torna seu compasso, seu GPS espiritual, o único guia seguro, através da linguagem simbólica da noite. Você não pode confiar apenas nas emoções que sentiu no sonho. Por quê? Porque as emoções podem mentir. Seus sentimentos são reais, mas nem sempre estão enraizados na verdade. Você pode acordar sentindo afeto por alguém que o feriu profundamente. Você pode sentir ansiedade por alguém que foi enviado por Deus. Sonhos não confirmam o que seu coração deseja. Eles revelam o que seu espírito precisa enfrentar. É por isso que você deve ir além da superfície da experiência e perguntar uma questão mais profunda e mais santa: o que o Espírito de Deus está revelando por meio da presença dessa pessoa? É um chamado para confrontar um laço de alma não resolvido. É um convite para liberar alguém que você segurou em seu coração por muito tempo. É um sinal de que o perigo está se aproximando vestido de algo familiar. Ou é Deus mostrando a alguém que Ele está prestes a trazer para a sua vida, não para conforto, mas para um propósito. Você vê, os sonhos nunca são neutros. Eles sempre carregam uma mensagem. Mas sem discernimento, você não ouvirá o que o céu está dizendo. Então, não se contente com suposições. Não confie em seus instintos. Vá a Deus. Deixe-o dizer o que aquele rosto significava. Deixe-o revelar por que aquela emoção foi despertada. Deixe-o mostrar o que estava escondido por trás do véu. Porque quando você anda com o Espírito, ele não apenas lhe dá sonhos, ele lhe dá entendimento. E esse entendimento pode ser a própria coisa que o liberta. Havia confusão na atmosfera quando você sonhou. Havia uma sensação de paz. Ou você se sentiu inquieto. Parecia que você estava sendo perseguido por algo invisível. Ou você estava sendo protegido, coberto ou vigiado. Você estava correndo de algo ou alguém. Ou estava se escondendo com medo de ser encontrado. Esses detalhes podem parecer pequenos, mas são profundamente significativos. São pistas espirituais, migalhas do céu, deixadas para seu espírito seguir. Porque Deus não fala apenas por meio de rostos. Ele fala por meio de sentimentos, cenários, posturas e tons. Sonhos não são apenas sobre quem apareceu, mas por que eles apareceram e como toda a atmosfera espiritual foi moldada. Quando você dá um passo atrás e olha além do rosto que viu, quando vai mais fundo do que a emoção que sentiu, você começa a discernir o reino que Deus está revelando. Pode ser um vislumbre de uma fortaleza oculta. Pode ser uma revelação de guerra espiritual. Pode até ser uma prévia de uma tarefa que está por vir.
Mas você não verá nada disso claramente, a menos que o veja através da lente do Espírito. É por isso que a Escritura nos lembra tão claramente em Provérbios 3, versículo 5, confie no Senhor com todo o seu coração e não se apoie no seu entendimento. Isso não é apenas um encorajamento gentil. É um comando divino, especialmente no território misterioso e simbólico dos sonhos, porque seu entendimento sempre tentará dar sentido ao sonho em termos humanos. Sua lógica agarrará o que é familiar. Suas emoções tentarão definir o que o espírito está tentando revelar. Mas o reino dos sonhos não opera pelas regras do raciocínio natural. Ele funciona sob a autoridade da revelação espiritual. Você deve treinar-se para não se apoiar em como as coisas pareceram, mas no que Deus está dizendo. Não se apoie na emoção. Não se apoie em suposições. Não se apoie na memória. Apoie-se nele. Confie que Deus é o intérprete dos sonhos. Confie que Ele conhece o significado mesmo quando você não sabe. Confie que se você o buscar, Ele responderá. Esse tipo de sabedoria é vital quando se trata de sonhos espirituais, porque esses não são eventos mentais aleatórios. Não são apenas o resultado de seus pensamentos subconscientes. Não sonhos espirituais são parábolas do reino espiritual. Assim como Jesus falava em parábolas para revelar a verdade aos famintos e ocultá-la dos ouvintes casuais, Deus frequentemente embrulha suas mensagens na linguagem do mistério. Seus sonhos vêm cheios de significado ricos em símbolos projetados, não para entreter você, mas para convidá-lo à conversa, à oração, à maturidade espiritual mais profunda. Essas mensagens nem sempre são imediatamente claras. Não são destinadas a ser, porque Deus não está apenas tentando informá-lo. Ele está tentando formá-lo. Ele está desenvolvendo um andar mais profundo com ele. Ele está chamando você para buscar, perguntar, bater e esperar. Ele quer que seus sonhos se tornem um lugar de encontro, um lugar onde sua fé cresce, onde seu coração se torna mais perspicaz e onde seu ouvido se torna mais sensível à sua voz. Então, quando você acordar de um sonho, não se apresse para interpretá-lo. Pause, reflita, ore, busque nas Escrituras, peça ao Espírito Santo para guiá-lo. Que seu primeiro instinto não seja entender, mas submeter-se. Porque quando você confia no Senhor com todo o seu coração, quando você se recusa a se apoiar em seu entendimento, você se abre para receber uma sabedoria que vai muito além do que a mente pode compreender e entra no que apenas o Espírito pode revelar. Assim, como nosso Senhor Jesus frequentemente falava em parábolas para ocultar verdades profundas daqueles que apenas ouviam casualmente Deus, também fala por meio de sonhos envoltos em mistério, vestidos de símbolos, exigindo um coração de humildade para entender. Esses sonhos divinos não são dados para satisfazer a curiosidade, mas para despertar a fome. Eles não são apresentados claramente diante de nós, porque a verdade espiritual nunca foi destinada a ser barata ou facilmente compreendida. Em vez disso, o Pai esconde seus tesouros
em lugares que só podem ser encontrados por aqueles dispostos a cavar fundo, a permanecer em oração e a andar de perto com Ele. Como Provérbios 25, versículo 2, declara: é a glória de Deus ocultar uma coisa, mas a honra dos reis é investigá-la. Deus, em sua majestade, oculta a verdade dentro do mistério de um sonho. Não para frustrar você, mas para atraí-lo à intimidade. É a honra daqueles que caminham na maturidade espiritual. Não o observador casual, não o emocionalmente guiado, mas o espiritualmente perspicaz. Buscar o significado, pressionar pela revelação e esperar no Senhor pela interpretação divina. Sonhos de Deus não são rasos, são em camadas. Não são sempre lógicos, são espirituais. E por causa disso, exigem sua participação. Você deve estar disposto a buscar, a perguntar, a rebater. Você deve entrar na postura de um buscador, não de um especulador. É por isso que o discernimento não é apenas útil, é essencial. O discernimento é a porta entre o sonho e o significado divino que ele carrega. Sem ele, você pode se encontrar fora da revelação que Deus pretende lhe dar. Haverá momentos em que suas emoções tentarão interpretar seus sonhos para você. Seu coração criará as suas narrativas. Você pode querer acreditar que um rosto familiar apareceu em seu sonho, porque eles estão pensando em você, sentindo sua falta, orando por você, ou porque há alguma conexão inacabada que você precisa perseguir. É fácil deixar o sentimentalismo guiar a interpretação, deixar a nostalgia definir o que era para ser espiritual. Mas quando você interpreta pela lente de suas emoções, em vez da verdade do Espírito, você se abre para a decepção. Se você não filtrar o que vê pelo Espírito Santo, pode acabar se reconectando com algo que Deus já cortou. Você pode voltar ao que Ele já o libertou. Você pode revisitar pessoas padrões ou lugares que agora estão fora de alinhamento com o plano de Deus para a sua vida. E aqui está o perigo: nem sempre parecerá errado. Pode parecer bom, pode sentir-se certo, mas qualquer coisa fora da vontade de Deus, não importa o quão familiar ou reconfortante é uma armadilha. É por isso que o discernimento deve sempre liderar. Ele deve sobrepor-se à emoção, deve sobrepor-se ao desejo. Seu espírito deve ser a bússola, não seus sentimentos. Seus sentimentos são reais, mas nem sempre são verdadeiros. São indicadores, não instrutores. Deixe o Espírito de Deus falar mais alto que suas memórias. Deixe sua voz se elevar acima de seus desejos, porque quando a alma lidera, você se desvia. Mas quando o Espírito lidera, você caminha na verdade. Deus está chamando seu povo a ser guiado pelo Espírito, não apenas por sonhos, não por emoções e certamente não por suposições. Ele não quer que você persiga cada imagem que passa pelo seu sono. Ele quer que você persiga a verdade ancorada nele. É por isso que cada sonho deve ser levado ao altar, não às suas emoções, não a outras pessoas, mas à presença de Deus. E lá naquele lugar silencioso de oração e rendição, Ele revelará o que o sonho realmente significa. E mais importante, o que Ele está pedindo de você em resposta. E o discernimento, querida amiga, não é apenas sobre interpretar os outros. É sobre entender a si mesma. Às vezes, o rosto que aparece em seu sonho não é uma mensagem sobre eles de forma alguma. É um espelho.
Deus pode estar usando aquela imagem, aquela voz, aquela presença no sonho para iluminar algo enterrado dentro de seu próprio coração. Ele pode estar revelando as rachaduras escondidas em sua alma, as feridas que não cicatrizaram completamente, os apegos que você nunca entregou verdadeiramente. Pergunte a si mesma: honestamente, você ainda está carregando uma ofensa que pensou ter deixado para trás, a amargura persistindo sob a superfície mascarada por ocupação ou atividade espiritual? Seu coração ainda anseia por fechamento de alguém que se afastou. Você ainda está preso à opinião deles, colocando secretamente a voz deles acima da voz de Deus. Essas são as perguntas difíceis que o Espírito Santo o ajudará a fazer se você estiver disposto a ouvir, porque o discernimento não para em descobrir o que um sonho significa. Ele vai mais longe, até os próprios motivos de seu coração. Deus não está apenas revelando símbolos externos. Ele está chamando você para dentro, convidando-o a examinar o estado de seu espírito. Quando você discerne corretamente, você começa a ver além da superfície do sonho. Você não para no que aconteceu na noite. Você pergunta: Senhor, o que você está me mostrando por meio disso? O que esse sonho está revelando sobre mim? É quando tudo começa a mudar. É quando você percebe que o sonho não é apenas informação, é um convite. Um convite para crescer, para curar, para deixar ir, para alinhar, para liberar o que não serve mais ao propósito de Deus em sua vida e abraçar o que Ele está pedindo de você. Agora, às vezes, o sonho revelador, mas não é para atormentar você, é para libertá-lo. Às vezes, ele expõe cativeiro, mas não para envergonhar você, para libertá-lo. O sonho torna-se uma porta, mas o discernimento inspirado pelo Espírito Santo, é a chave que abre essa porta para a transformação. Sem ele, você ficará do lado de fora, adivinhando, assumindo, reagindo emocionalmente. Mas com ele, você entra na revelação. Você caminha na sabedoria. Você se move na luz da verdade. Então, quando alguém aparecer em seus sonhos, não se apresse para postar sobre isso. Não esteja ansioso para contar a todos que você conhece. Não deixe suas suposições liderarem o caminho. Antes de correr para as pessoas, corra para a oração. Antes de buscar opiniões, busque a palavra. Antes de agir, vá ao lugar silencioso, o lugar secreto, e traga isso diante da presença de Deus. Deixe-o falar. Deixe-o mostrar o que você não pode ver por si mesmo. Deixe-o dizer o que o sonho significou, porque pode não ser sobre o que aconteceu em seu sono. Pode ser sobre o que precisa acontecer em sua alma. Ouvir uma mensagem sobre como Deus fala através dos sonhos é como abrir uma porta para um mistério espiritual que ressoa profundamente na alma brasileira. No Brasil, onde a espiritualidade pulsa no coração do povo, seja nas conversas animadas, nas praças, nas celebrações vibrantes ou nos momentos de silêncio em busca de Deus, a ideia de que Ele usa os sonhos para se comunicar é algo que nos toca de maneira única. A mensagem. Quando alguém aparece em seus sonhos, isso é o que Deus está mostrando. A você não é apenas um convite para refletir sobre o sobrenatural, mas uma chamada para mergulhar na intimidade com o Criador. Ao ouvir essas palavras,
senti meu coração se aquecer, como se Deus estivesse sussurrando diretamente para mim, revelando que cada imagem, cada rosto, cada emoção em meus sonhos carrega um propósito divino. No Brasil, onde sonhamos com paixão e vivemos com intensidade, essa mensagem ressoa como um lembrete de que nada é por acaso, nem mesmo os sonhos que nos visitam na calada da noite. A primeira coisa que me marcou profundamente foi a ideia de que os sonhos não são apenas fragmentos aleatórios da mente, mas uma linguagem sagrada que Deus usa para falar ao nosso espírito. No contexto brasileiro, onde a fé é tão viva, seja nas procissões de Nossa Senhora Aparecida ou nas orações fervorosas em igrejas lotadas, essa verdade é como uma brisa fresca que renova nossa esperança. Muitas vezes, acordo de um sonho com um rosto familiar. Talvez um amigo de infância, um parente distante ou até alguém que já não faz parte da minha vida. E me pergunto, por que essa pessoa apareceu? A mensagem me ensinou que esses rostos não surgem por acaso. Eles podem ser símbolos, mensagens codificadas, que Deus usa para revelar algo maior, um aviso, uma confirmação, ou até um chamado para curar algo em meu coração. Isso me fez repensar como trato meus sonhos. No Brasil, onde histórias de milagres e sinais são compartilhadas com entusiasmo, aprendi que cada sonho pode ser um pedaço de um quebra-cabeça divino, esperando que eu peça ao Espírito Santo a sabedoria para decifrá-lo. Um dos pontos mais impactantes foi a ênfase no discernimento espiritual. No Brasil, onde a intuição e a sensibilidade são tão valorizadas, pense nas conversas calorosas em que compartilhamos pressentimentos ou nas decisões que tomamos com o coração. A mensagem sobre discernimento me desafiou a ir além das emoções. Quantas vezes acordei de um sonho, com uma mistura de nostalgia, medo ou até alegria, e imediatamente tirei conclusões precipitadas. A mensagem me mostrou que essas emoções, embora reais, nem sempre são verdadeiras. Elas podem enganar, levando-me a interpretar um sonho com base no que sinto, não no que Deus está revelando. Isso é especialmente relevante em nossa cultura, onde somos movidos por paixão e conexão. Aprendi que, em vez de agir por impulso, devo buscar a Deus em oração, pedindo clareza. É como quando compartilhamos um café com amigos e falamos sobre a vida. Às vezes, precisamos ouvir com atenção para entender o que realmente está sendo dito. Da mesma forma, com os sonhos, devo me sentar com Deus, ouvir sua voz e deixar que Ele revele o significado. Outro ensinamento poderoso foi sobre os laços de alma. No Brasil, onde as relações familiares e de amizade são o coração da nossa identidade, essa ideia ressoou profundamente. Quantas vezes alguém do passado, um ex-amigo, um amor antigo, ou até um parente com quem não falo há anos, apareceu em meus sonhos, trazendo uma onda de memórias. A mensagem me fez perceber que esses rostos podem representar algo mais, um laço emocional que ainda não foi resolvido, uma ferida que precisa de cura, ou uma influência que ainda molda minhas escolhas. No contexto brasileiro, onde valorizamos laços profundos e muitas vezes carregamos o peso de relações passadas, essa verdade é libertadora. Aprendi que Deus usa os sonhos para iluminar essas conexões
invisíveis, não para me condenar, mas para me libertar. É como se ele estivesse me convidando a deixar de lado o que já não pertence ao meu futuro, permitindo que eu caminhe mais leve, como fazemos ao dançar samba com liberdade e alegria. A mensagem também destacou que os sonhos podem ser um chamado à ação. No Brasil, onde somos movidos por propósito e paixão, isso me tocou profundamente. Deus pode usar um sonho para me alertar sobre um perigo disfarçado de algo familiar, como uma relação que parece inofensiva, mas que pode me desviar do caminho. Ou ele pode confirmar uma decisão importante, como quando oro por direção em um momento de dúvida. Lembrei-me de histórias que ouvi de avós e tias que contavam como um sonho as guiou em uma escolha crucial. Essa mensagem reforçou que os sonhos são ferramentas divinas como placas de sinalização que apontam para o propósito de Deus ou me afastam do perigo. Aprendi a tratar cada sonho com respeito como um presente espiritual e a buscar a Deus antes de agir como fazemos quando pedimos bênçãos antes de uma grande festa. Aplicando isso à minha vida, percebi que preciso mudar minha abordagem aos sonhos. No Brasil, onde a espiritualidade é tão entrelaçada com o cotidiano, das velas acesas em oração às promessas feitas em romarias, aprendi a tratar meus sonhos como solo sagrado. Não posso mais descartá-los como meras imagens da mente. Devo anotá-los, orar sobre eles e buscar a orientação do Espírito Santo. Isso significa reservar tempo para a quietude, algo que nem sempre é fácil em nossa cultura vibrante e cheia de movimento. Mas como quando paramos para ouvir uma música que toca a alma, esse momento de pausa pode transformar minha perspectiva. Também aprendi a confrontar os laços de alma que ainda me prendem. Talvez seja perdoar alguém que me magoou ou liberar a influência de uma voz que não deveria mais me definir. No Brasil, onde o perdão é celebrado como um ato de força, isso me inspira a buscar a cura para viver plenamente a liberdade que Deus oferece. Outro aprendizado prático é a importância de não agir por suposição. Em nossa cultura, onde somos rápidos em compartilhar histórias e sentimentos, é fácil interpretar um sonho com base na emoção do momento. Mas a mensagem me ensinou que o discernimento é como um filtro. Ele separa o que é de Deus do que é apenas minha imaginação. Isso me desafia a ser mais intencional em minha vida espiritual, buscando a Deus com paciência, como fazemos quando esperamos o momento certo para celebrar com amigos. Também me lembrou de levar meus sonhos ao altar, não às conversas casuais, para que Deus possa revelar o que realmente significa. Essa prática me ajuda a evitar mal-entendidos e a alinhar minhas ações com o plano de Deus. Por fim, a mensagem reacendeu minha fome por intimidade com Deus. No Brasil, onde a fé é vivida com paixão, seja nas canções de louvor ou nas orações em família, essa ideia de que os sonhos são um convite para um relacionamento mais profundo com Deus é transformadora. Cada sonho é uma oportunidade para crescer, ouvir e responder à voz de Deus. Isso me inspira a viver com mais propósito, tratando cada noite como uma chance de encontrar o Criador. Como brasileiros,
Sabemos que a vida é uma dança e Deus está nos convidando a dançar com Ele através dos sonhos guiados por Sua voz e movidos por Sua graça. Se essa mensagem tocou seu coração e reacendeu sua fé, deixe um amém nos comentários e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa verdade. Dê um like para espalhar essa palavra. Inscreva-se no canal para mergulhar mais fundo na linguagem dos sonhos com Deus e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Fique até o final, porque há uma revelação especial esperando por você. Vamos juntos descobrir o que Deus está dizendo através dos nossos sonhos.